Oi, gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje eu vim responder a tag dos livros 5 estrelas. Essa tag ela foi criada pelo Otávio, do canal Palco de Leituras. Já vi vários booktubers respondendo e agora chegou a minha vez. A tag ela consiste basicamente em cada pergunta eu vou apontar um livro 5 estrelas meu. Essa tag ela é composta por 7 perguntas, eu vou deixar elas aqui na descrição, caso tu queira responder também. E a primeira pergunta é um livro 5 estrelas que você não favoritou. Eu achei bem difícil encontrar esse livro, eu fiquei olhando lá no meu Scooby, porque para mim um livro 5 estrelas ele é favoritado. Eu não consegui achar nenhum livro de ficção em que isso não aconteceu. Então eu achei um livro de não ficção em que eu classifiquei como 5 estrelas, mas não favoritei. E esse livro é A Criação do Patriarcado, escrito pela Gerda Lerner. Esse livro ele se propõe a contar como que surgiu, né, o patriarcado, que é a história das opressões das mulheres pelos homens. Aqui a autora, ela vai, gente, assim, estudar a história mesmo, desde os tempos remotos, passa por aspectos biológicos, ela traz muita da parte científica mesmo. Então ela traz muito assim de como que aconteceu, como que as mulheres passaram a ocupar esse lugar de sexo frágil, de opressão. A autora, ela era professora, historiadora, então por isso que é um livro extremamente técnico. Nós temos inclusive aqui diversas imagens que vai embasar, né, o que ela vai contando aqui nos capítulos. É um livro extremamente científico, com muito embasamento teórico. Então foi um livro difícil de ser lido, porque ele era muito arrastado, mas como eu fiz na leitura coletiva, lá do Leia Feministas, acabou que ajudou. Então é o livro que eu considero 5 estrelas, porque ele é sensacional. Assim, o conteúdo que tem aqui você não encontra em lugar nenhum, mas não foi um livro favoritado, porque eu não ficava tão empolgada para ler, mas justamente por ser muito técnico e eu ainda tenho dificuldade com esse tipo de leitura, mas é um livro 5 estrelas. A segunda pergunta é um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas mesmo assim você deu. E esse livro ele é, assim, o primeiro livro que eu lembro de ter lido por prazer. Foi um livro que eu peguei, eu não sei como que eu consegui, se eu comprei, se foi minha mãe que me deu, eu não lembro. Mas eu achei extremamente interessante, que é A Menina que Roubava Livros, e o que me chamou a atenção é que esse livro é A Morte Quem Narra. E aqui nós temos, para quem não conhece, né, também tem a adaptação. Esse livro foi a edição que eu li, ele já tá todo velhinho, eu já havia até separado ele para doação, enfim, para retirar daqui, mas eu peguei só para gravar o vídeo. Esse livro faz muito tempo que eu li, eu nunca fiz uma releitura, eu não sei se eu daria 5 estrelas para ele hoje, mas eu sei que na época eu dei, porque para mim, assim, foi incrível fazer a leitura de um livro que era a morte que estava me contando, de um período histórico, que foi esse período ali do Hitler, né, o período nazista na Alemanha. Aqui essa menina, a gente vai acompanhar, né, a vida dela, ela tem ali a família e tem um homem que está sendo escondido pela família dela, que é um judeu. Então, a gente vai vivendo esse momento de angústia, acompanhando o que vai acontecendo. Ela é uma menina que realmente roubava livros, então se ela tinha a oportunidade de surrupiar ali um livrinho, ela roubava sim. E eu gostei muito. Eu ainda pretendo fazer a releitura, saber se esse livro é tão bom como ele está aqui na minha memória. Talvez não seja, por isso que eu estou colocando como aí talvez um livro que não merece 5 estrelas, mas que mesmo assim eu dei. A terceira pergunta é um livro 5 estrelas que te surpreendeu e sem dúvidas alguma, Cidadã de Segunda Classe, da Bucha Micheta. Eu li esse livro sem muitas expectativas, porque apesar de ser super interessada no trabalho da autora, foi meu primeiro contato com ela, eu não sabia muito bem o que esperar. Então eu fui ali com a mente vazia e eu fui surpreendida por uma história emocionante, impactante, envolvente. Já tenho aqui outro livro dessa mesma autora para ler e quero outros 2 que eu sei que vão ser leituras que vão me agradar. Esse livro ele é 5 estrelas, eu recomendo para todo mundo e eu curti assim demais mesmo. Eu fico muito feliz de ter feito essa leitura.
Não que seja um livro feliz, tá, gente? Longe disso, é um livro extremamente triste, mas é o tipo de leitura que eu gosto de fazer, que a gente viaja para um outro país, a gente conhece uma outra cultura e se envolve em problemas que estão além aqui do nosso círculozinho, sabe? A gente sai um pouquinho aqui da nossa realidade, vai perceber o que é ser mulher em uma outra cultura, que o livro se passa na Nigéria e um pouco também na Inglaterra. A gente vai acompanhar a Ada, que é uma mulher que sonhava em estudar, que sonhava em morar na Inglaterra, porque lá na Nigéria, né, na época aqui da década de 60, tinha muito a cultura de ingleses irem para lá e eles eram super educados e cultos e ela idealizava demais morar na Inglaterra. E é isso que a gente vai acompanhar, porque na época não era recomendado que mulheres estudassem, a mulher ela tinha que casar e ter muitos filhos, então a Ada ela casa, apesar de todo esse desejo, e a vida dela vai só ladeira abaixo depois disso. Então é um livro que eu gostei realmente bastante e recomendo muito. Quarta pergunta é um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que o que você costuma ler. E aqui eu vou colocar Meus Fantasmas Dançam no Silêncio, que é um livro de poesia da Nádia Camussa, que é uma amiga. Ela é daqui de Fortaleza e ela conseguiu lançar esse livro. Eu ainda não tenho a edição física, mas eu estou assim, sabe, esperando o momento em que eu vou conseguir fazer essa compra. Você pode comprar diretamente com ela. Foi um livro que ela conseguiu a partir de um edital publicar. Gente, esse livro é incrível. Quando eu li, ele estava no Kindle Unlimited. Eu não sei se ainda está, mas tem a versão em e-book, que foi como eu fiz a leitura. E são poemas, assim, que vão te envolver demais. Eu não tenho esse hábito de ler poesia, mas eu fiquei encantada com a escrita da Nádia. E eu amei demais ter feito essa leitura e recomendo que vocês façam. Conheça o trabalho dela, sigam ela no Instagram, ela é sensacional. Então, eu amei demais essa experiência e vou pegando sempre dicas ali com ela, porque ela tá sempre incentivando a leitura de poesia. Então, eu vou pegar dicas para que no ano que vem eu consiga incluir mais a poesia no meu dia a dia. A quinta pergunta é um livro 5 estrelas de não ficção, e eu não poderia colocar outro que não fosse As Boas Mulheres da China, que é esse livro que eu amo e recomendo demais a leitura. Aqui a gente tem uma jornalista, que é a Xin Han, jornalista chinesa, em que ela foi colhendo relatos de mulheres que viveram durante o período da Revolução Cultural na China, que foi a implementação da ditadura. E são histórias reais em que ela só conseguiu publicar esse livro depois que ela saiu da China, quando ela passou a morar na Inglaterra. Então nós temos aqui relatos fortes, impactantes, que trata bastante de abuso sexual, violência doméstica, enfim, tem todo esse tipo de opressão que a mulher sofre, e aqui são muitas violências e muita tristeza. São vários relatos, né? Cada capítulo é um relato, assim, ó, em que a gente consegue acompanhar essas histórias. Alguns eu me envolvi mais. E é isso, tem uma resenha dele aqui completa no canal, falando um pouco também sobre a contextualização histórica, para quem não esteja muito familiarizado, né, com esse período ali da China. E eu recomendo muito que você conheça esse livro. Esse livro ele é incrível. Ele tem sempre essa ediçãozinha de bolso, é da Companhia das Letras. Gente, só leia. Leia que você vai ficar assim impactada, mas vale muito a pena. Então é um livro 5 estrelas de não ficção e que eu recomendo sempre. A sexta pergunta é um livro 5 estrelas que valeu o hype, ou seja, que ele é muito comentado e que eu li com muitas expectativas e que valeu super a pena. E sem dúvida nenhuma, Orgulho e Preconceito. Eu fiquei apaixonada por esse livro. Eu já havia lido Emma, da Jane Austen, e deixei para ler Orgulho e Preconceito agora, durante esse ano. E, gente, assim, eu achei incrível. A gente tem a Jane Austen escrevendo livros super sarcásticos da época em que ela viveu, né? Esse livro é um romance clássico em que ela vai utilizar esses personagens para fazer uma crítica muito forte à maneira como as mulheres viviam, sempre essa busca por marido. Mas aqui a gente tem um romance assim que eu gosto muito, que é aquele romance que vai acontecendo aos poucos, que tem personagens, as pessoas costumam dizer que homens escritos por mulheres são extremamente idealizados, e eu acho uma pena que a gente precise idealizar um homem decente, como se isso não existisse. Então, sim, o Mr. Darcy é um homem
decente. E a Elizabeth, eu acho ela incrível, então é um par, assim, que eu amo. A forma como o relacionamento deles demora meses, sabe, para desenvolver. É um livro, sim, parado, mas é um livro para quem gosta do romance que vai sendo construído aos poucos, que tem a construção de personagem. Então é um livro que eu amo muito e que para mim valeu o hype. É um livro que ele está hypado aí há tantos anos, né, que não era possível que seria ruim. Então, li com altas expectativas e amei. E a sétima e última pergunta é um livro 5 estrelas para todo mundo, menos para você. Eu não sei se esse livro ele é 5 estrelas para todo mundo, mas é um livro muito bem elogiado, super hypado, que as pessoas gostam muito, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu li esse livro em e-book, graças a Deus que eu investi pouco dinheiro nele. E o meu grande problema com esse livro é a escrita. Tive a sensação de que eu estava lendo um livro do Wattpad, sabe? Aquelas fanfic. Da forma como foi escrita, não era a história. Eram as palavras utilizadas mesmo, assim, que eu achei infantil, sabe? Eu não conseguia acreditar que era aquilo ali que estava sendo tão bem falado. Eu entendo a importância por ser um livro que traz um casal gay, mas eu queria que tivesse sido desenvolvido com diálogos melhores, com, enfim, uma escrita um pouco mais elaborada, não tão simplista. Tem o excesso de palavrão que me incomodou bastante. Eu não gosto de fazer leitura de livros em que tem tanto palavrão assim. Eu acho meio bobo, sabe? Eu vou lendo um livro e vou achando bobo, porque ele é utilizado como forma de deixar maneiro, de deixar ali um diálogo muito real, não sei o quê, mas não é. Eu não quero conhecer uma pessoa que fale tanto palavrão quanto tem nesse livro, sabe? Se isso ali é um diálogo real, tipo, eu não quero conhecer essas pessoas. Enfim, não gostei. Aqui, pra quem não conhece, né, a gente vai ter um namoro entre o filho da presidenta dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra, né? Na verdade, um dos príncipes ali, né? E isso foi o que me chamou a atenção. No livro tem sim bastante sobre política, sobre como que acontece as eleições nos Estados Unidos, e uma coisa que me foi prometida neste livro e que não aconteceu. As pessoas falam que é um livro enemies to lovers, ou seja, que eram dois homens que se odiavam e passaram a se amar. E não é. Era apenas que eles dois achavam que um não gostava do outro. Tipo, o Henry não gosta de mim, o fulano não gosta de mim. E no início do livro isso já é resolvido, que era apenas um mal-entendido. Nenhum odiava o outro, eles só não se conheciam direito. E aí quando eles se esbarram e passam a conviver, eles descobrem que na verdade eles podem ser amigos e que eles querem ser mais que amigos, e eles se tornam mais que amigos, não tem dificuldade nenhuma. O problema aqui é só político, né? O que um relacionamento entre essas duas pessoas causaria, tanto para o pessoal ali da Inglaterra, né, para as eleições dos Estados Unidos. É só isso. Enfim, achei o excesso de palavrão, tem também bastante cena hot, tá? Eu não recomendo ele para pessoas muito jovens. E é isso, é um livro que eu realmente não curti. Eu achei a leitura boba. Eu acho que essa é a palavra. Eu não consegui me envolver, não consegui curtir. E eu sei que é um livro muito amado e muito recomendado, principalmente aqui no BookTube e lá no BookTok, né? Que é a comunidade aí dentro do TikTok. Então, é isso. Essa foi a tag. Eu gostei muito porque eu gosto de falar de livros 5 estrelas. Recomendo esses, com exceção do último, né? Mas recomendo muito todos os outros. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.